dia a todos, muito obrigado pelo convite. O tema que me deram é um olhar de esperança no mundo atual. E quando um congresso põe este tema, não é bom sinal. Nós estamos um bocadinho aflitos, certamente, não é? É isso que se pode deduzir. E, de facto, não é difícil encontrar isso. A gente vai ver as fontes, olhar para os comentários e uns dizem que a democracia está em risco e que vai ser o fim do sistema como nós o conhecemos, em termos políticos. Outros falam na economia e no desastre que vai ser, a proteccionismo, o fim da globalização. Finalmente, outros falam mesmo de direitos humanos, de violação de direitos humanos, de paz, de falta de paz, de guerra. Isto tudo configura, penso eu, um recuo, pelo menos, um recuo, se não mesmo um falhanço da civilização. Quer dizer, estas três coisas juntas, e mais algumas de que falam, levam-nos ao fim da civilização. O que é que está a acontecer? Bem, a resposta simples é que não está. Não está a acontecer. Nós vivemos num mundo da não-ficção. Os nossos filhos vivem num mundo de ficção. Quer dizer, os jogos de computador, as séries da Netflix, vivem num mundo da ficção. Nós não somos assim, não é? Nós, as pessoas, somos responsáveis e, portanto, vivemos num número da não-ficção. A não-ficção é aquela parte dos média, aquela parte das redes sociais, etc., que tratam alegadamente da realidade. E é o nosso mundo. Nós vivemos aí projetados. Eu conheço muitas pessoas que chegam ao pé e dizem: como é que está a correr tudo? Está tudo bem. Então, estás contente? Não, estou muito preocupado. Ó filho, está tudo bem. Eu vi o telejornal. Ou seja, eu estou muito bem durante o dia, depois vem o telejornal e ficam deprimidos até ao dia seguinte, não é? Mas vivem num mundo de não-ficção. É esse o nosso sentido. O mundo da não-ficção tem excelente informação. Felizmente temos muito bons jornalistas, temos grande qualidade e são sempre os mesmos, quer dizer, já sabemos, não é difícil encontrá-los. Mas é verdade que aconteceram duas coisas a esse mundo da não-ficção nos últimos tempos e que eu acho que são a tal razão pela qual nós temos dificuldade de ter um olhar de esperança para o nosso tempo. A primeira, todos sabemos, é a ficção invadiu a não-ficção. Quer dizer, hoje, pessoas que alegam falar da realidade, de facto, estão a apresentar uma ficção ideológica, uma ficção criada por eles, muitas vezes os fake news, os reality shows, coisas destas, que têm no próprio nome novidades, realidade, mas são falsas. Não é? O truque como fazem é muito engraçado. Não é? A forma como a ciência e o bom jornalismo faz é não dar a realidade como ela é. Ninguém dá uma realidade neutra, não existe uma informação neutra sobre a realidade. O que se faz é criar um modelo, cria-se um modelo dessa realidade que nos ajuda a compreender e depois testamos esse modelo nos dados que temos para tentar ver a validade dessas nossas conclusões. O que a não-ficção injetada de ficção faz é uma coisa muito parecida com esta, mas radicalmente diferente. O que faz é, não tem um modelo, tem uma explicação. E depois que vai à realidade e coleciona todos os casos que encaixam nessa explicação, descartando todos os casos que não encaixam nessa explicação. E assim demonstra-se qualquer coisa. Não é? Podemos dizer as coisas mais extraordinárias e temos sempre razões para dizer isso. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento, talvez ainda mais extraordinário, é que a não-ficção invade hoje a política. Quer dizer, hoje nós temos na política personagens da não-ficção. O Presidente dos Estados Unidos foi apresentador de um reality show durante muito tempo. Temos entre nós um líder partidário que foi comentador desportivo. Quer dizer, hoje estamos com cada vez mais figuras públicas que não são públicas pelo facto do que fizeram e depois tornaram-se públicas. Não, começaram por ser públicas, a única coisa que fizeram foi não-ficção a vida toda e, de repente, vão para a própria política. Okay? Isto leva-nos a um problema que é como é que nós distinguimos. Para conseguir ter um olhar de esperança neste mundo, precisamos distinguir o que é a boa informação, o que é a boa não-ficção e qual é esta falsa não-ficção. E eu acho que a melhor maneira de fazer isso é referir aquilo que eu gosto de chamar os três princípios da fantasia. Aqui temos que ir à ficção dos nossos filhos, à Marvel, super-heróis. Qual é a base dessa abordagem? E quando olhamos para a base dessa abordagem, encontramos que isso é exatamente o mesmo que inspira aqueles que nos tentem vender ficção como sendo não-ficção. E são três princípios. O primeiro é: os maus são muito maus, são acéfalos, são monstros, são zombies, são psicopatas horríveis, e nós, por acaso, somos muito bons, somos excelentes, somos brilhantes, somos génios. Não é? Primeira característica. A segunda característica é que, portanto, e em consequência disso, a vida é uma guerra.
É uma guerra sem quartel, é uma guerra sem piedade entre os bons e os maus, de onde não há saída, e nós somos as vítimas. E por isso podemos fazer aos nossos adversários o que quer que queiramos, porque é justo, eles estão-nos a criar como vítimas. É o segundo princípio. O terceiro princípio é, os problemas afinal são muito simples, uma ideia muito simples, consegue resolver tudo, e se nós um dia tomarmos o poder, se nós um dia chegarmos a fazer aquilo que queremos, em 2 minutos, com uma medida qualquer, que seja expulsar os imigrantes, ou subir as tarifas, ou o que seja, pumba, os problemas resolvem-se todos. Estes 3 pontos, se virem, se forem ler O Senhor dos Anéis, se forem ler as várias figuras de ficção, que hoje os nossos filhos todos, eles têm clones disso, não leem os originais, mas pelo menos clones têm, é o que lá está. Mas esta abordagem não é uma abordagem que começou com a Marvel ou com Hollywood. Ela começou com a Odisseia de Homero, começou com as Metamorfoses de Ovídio. É uma coisa muito antiga, já cá está há muito tempo. Por isso eu gosto de chamar a fantasia pagã. De facto, esta é uma abordagem pagã da realidade. É assim que há muito tempo muita gente olha para a realidade. A única maneira de ter esperança, um olhar de esperança para o mundo de hoje, é abandonar esta visão da fantasia pagã e ir para aquilo que podemos chamar o realismo cristão. E esse tem 3 princípios, também 3 princípios, que até são parecidos, parecem parecidos à primeira vista com os primeiros 3, mas são radicalmente diferentes. O primeiro princípio é, Deus criou o mundo e o mundo é muito bom. O mundo, como nós o conhecemos, foi criado por Deus e é muito bom. O segundo princípio é, de alguma maneira que nós nem percebemos muito bem, como o mal entrou nesse mundo. O pecado, fomos nós que o fizemos, fomos nós que o trouxemos, não foi Deus que o fez, fomos nós que o fizemos, nós o introduzimos e hoje o mundo tem lá o pecado. O terceiro princípio é, depois disto, Deus não nos abandonou, veio Ele pessoalmente cá abaixo e salvou-nos. Portanto, estes são os 3 princípios, toda a gente sabe, é a maneira, a visão cristã da realidade. Se começarmos pelos 2 primeiros, por momentos, portanto, esqueçam para já o terceiro, olhamos para os 2 primeiros, eles são muito mais do que cristãos. São os que nos unem às outras religiões monoteístas, o judaísmo e o islamismo, pelo menos, há outras também, mas pelo menos estas 2 também estão de acordo sobre isso. Deus criou o mundo e depois entrou o mal nesse mundo. E esta tensão, à primeira vista, até parece muito parecida com aquela que eu descrevi há bocadinho dos 3 princípios da fantasia. É isso que dá credibilidade aos princípios da fantasia. Eles são parecidos com a verdade, mas há diferenças fundamentais, 3 diferenças fundamentais. A primeira é que o bem e o mal não estão divididos entre os brancos e os pretos, entre os bons e os maus. Todos nós somos muito bons e todos nós somos muito maus. Se eu olhar para a minha vida, vejo coisas maravilhosas e coisas horríveis, e as 2 são verdades ao mesmo tempo. A segunda conclusão é a diferença fundamental entre as 2 abordagens, é que, por isso, a luta terrível, sem quartel, dramática, existe mesmo, mas dentro dos meus ossos, dentro da minha pessoa. É assim que ela realmente se manifesta todos os dias. A terceira diferença, mais decisiva ainda, é a atitude perante a realidade. No caso dos 3 princípios da fantasia, como vemos nos cartazes que estão aqui à nossa volta, é uma atitude de raiva, de indignação, de justa indignação perante a maldade que há no mundo. A atitude que sai destes 3 princípios cristãos é gratidão. Eu, antes de mais nada, agradecer aquilo que tenho e sou. E antes de começar a dizer mal dos muitos males que tem o sistema que está à nossa volta, político, económico, as medidas, os disparates, os bloqueios, quem está numa empresa sabe isso todos os dias. Antes de dizer isso, devemos lembrar-nos que tudo o que temos e somos vem desse sistema. É assim que eu me alimento desde que nasci. Tudo o que tenho vem daí. O sistema da economia portuguesa ou o sistema da economia mundial é horrível, tem imensos defeitos, injustiças, mas é assim que eu vivo todos os dias. Portanto, a primeira coisa que tenho de fazer, como Santo Inácio de Loyola diz, na primeira vez que fazemos um exame de consciência, a primeira coisa a fazer é agradecer. A gratidão. Só isto já muda completamente a forma como olhamos para o mundo. Torna muito mais fácil um olhar de esperança. Mas a verdadeira esperança só aparece com o terceiro elemento.
Cristo veio a este mundo e salvou-nos. E aí abriu-se a porta da esperança. Só então é que se abriu a porta da esperança. Isso é que muda para o cristianismo. Não é? E o nosso Senhor não é um Senhor que tenha soluções mágicas no bolso, como aqueles que há bocadinho falei. Ele vem a este mundo, mas não tem soluções mágicas no bolso. Vem morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Vem viver exatamente como nós, o mal, e é mais do que nós ainda afetado por esse mal. E ressuscita ao terceiro dia. Bem, isto era o que eu vos tinha para dizer, mas antes de vir para aqui fui à missa e ouvi a leitura da missa do Evangelho e tive com vontade de rasgar isto e deitar fora e simplesmente ler-vos a leitura do Evangelho de hoje, que explica isto tudo muito melhor do que eu estava a explicar. Havia 2 homens que foram ao templo, o fariseu e o outro publicano. Estas 2 atitudes, a do fariseu, que tem imensas críticas a fazer à sua volta e que acha-se o máximo, é exatamente a descrição daquilo que eu falei como de fantasia pagã. E o publicano, que cai de joelhos e diz: tem piada de mim que sou um homem pecador. É exatamente aquilo que eu queria dizer. E, portanto, tive aqui tanto tempo a pensar e tanta coisa a escrever e, afinal, já estava escrito, já estava dito. Então, como é que isto se faz na prática? Com isso vou terminar, estou mesmo a acabar, né? Já não dói muito. E lembrei-me que a melhor maneira que tinha de vos explicar em 2 minutos aquilo que vos queria dizer era contar-vos a anedota favorita do Papa João Paulo II. Quando eu era mais novo, toda a gente sabia esta anedota. Hoje, duvido que na sala haja muita gente a conhecer esta anedota. Mas era, e foi sempre dito ao longo do tempo, os Papas normalmente não têm anedotas favoritas, mas aquele tinha. Eu não sei qual é a anedota favorita do Papa Francisco, mas o Papa João Paulo II tinha uma anedota favorita. Era sobre a situação do tempo, o problema do tempo, não era o nosso, mas podemos aplicar aos nossos, o problema da Europa de Leste. E São João Paulo II dizia: há 2 soluções para os problemas terríveis da Europa de Leste. A realista e a miraculosa. A realista é que Nossa Senhora de Czestochowa venha a este mundo com todos os anjos e santos e ponha isto na ordem. A miraculosa é que os dirigentes se entendam e resolvam os problemas. Por isso, meus amigos, a única maneira de termos um olhar de esperança no mundo atual é sermos realistas, mas como o Papa João Paulo II. Muito obrigado.